Já é sabido que o transtorno da psicopatia afeta uma pequena percentagem da população. Então, se olharmos para a nossa história e olharmos a época dos nazistas que cometeram no Holocausto uma grande desconformidade social, que foram perversos, que tiveram um comportamento de tortura, de morte, todos eles foram psicopatas? O vídeo de hoje é sobre conformidade social. Meu nome é César Bueno, eu sou Master Trainer no Instituto Helix e também sou neurocientista e pesquisador em Harvard. E o quadro é A Verdade sobre a Mentira, onde eu abordo a verdade nua e crua sobre a programação neurolinguística, hipnose, coaching, entre tantos outros temas do desenvolvimento humano. Os nazistas cometeram algo que outras nações já tinham feito em outros tempos, que usou de barbárie pura e também de comportamentos perversos. Mas se olharmos a quantidade de alemães que tinham naquela época e pensarmos sobre o transtorno da psicopatia, será que todos eles eram psicóticos? Não. Nós vamos bater um papo sobre algo que surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, que é a psicologia social. Ela começou a estudar porque até então a psicologia tinha sido modelada da filosofia e também já existia sociologia, mas muito se entendia sobre como um ser humano funcionava sobre as suas emoções. Mas poucos estudos tinham sobre como um ser humano funcionava numa sociedade. A que nível determinado um ser humano tinha de influência sobre o todo. Como o meio podia influenciar a decisão de um e como um também podia, assim, determinar a decisão de um todo. Naquela época, vários pesquisadores começaram a trabalhar dentro da psicologia social, e eu quero falar especificamente sobre um, chamado Salomon Asch. Salomon Asch propôs um experimento muito interessante na década de 50. Ele chamou vários alunos para que passassem por um teste visual. Ele tinha que dar um tema para aquela pesquisa, para aquele trabalho, e ele disse aos alunos que era uma pesquisa sobre a percepção visual. E eles chegavam então no dia do teste, e lá estava um respeitado cientista com a roupa, vestido, e entregava para eles um lugar a sentar. E junto com ele tinham outros participando do teste. Aquele que chegava para o teste entendia também que aqueles outros estavam participando então da mesma experiência. Só que na verdade eram todos atores colocados por Asch naquela sala. E aí era muito simples o teste. Veja você nessa imagem. O cientista apresentava essas 4 retas e mostrando a primeira reta perguntando: essa reta, ela é similar a qual das outras 3 retas? A, B ou C? Era muito simples. E obviamente, a reta identificada era muito clara e muito óbvia. As 2 primeiras sequências passavam e aquela pessoa que era convidada, real, ficava por último para dar a sua resposta. Então todos vinham dando a resposta certa. Por exemplo, se fosse A, e chegava então no pesquisado, ele respondia a resposta correta. Da terceira em diante, Salomon Asch pediu que os atores dissessem a resposta errada e que todos dissessem a mesma. Então começou um processo muito interessante. Eles começaram a dizer a resposta errada e chegava então na resposta daquele que estava sendo pesquisado, ele ficava parado, mudo, mas acabava conformando com o todo. Mesmo sabendo que, obviamente, a percepção dele visual tinha ali percebido que era real, ele concordava com o todo. E os números foram bem interessantes. Quase 40% das pessoas concordaram com todos, em todos os outros pontos da etapa dos testes. 40% quase conformaram completamente com a sociedade. 95% dos outros entrevistados conformaram em pelo menos uma vez, mesmo sendo absurda aquela percepção. Logo depois que acabava o teste, aqueles que passavam pelo processo sabiam então do que tinha acontecido. E era interessante porque nós estamos falando sobre um tema que surge então nessa época, a conformidade social. Hoje, claro, você já viu diversos desses experimentos, até muitos programas de reality show utilizam a mesma ferramenta que foi usada lá por Asch. O mais interessante é que naquela época não se podia pensar em algo desse tipo. Então aquilo era muito improvável e as pessoas não acreditavam, a comunidade científica, naquele tipo de resposta. O teste de Asch foi refeito várias vezes de diversas outras formas. E também, claro, por trás tinha um comitê de ética validando aquilo. E aí nós chegamos num ponto então interessante, que é a conformidade social.
nós percebemos que o homem, ele é completamente influenciado pela sua sociedade. Ele é completamente influenciado pelo seu todo. E aí você deve pensar então, deve ser mais interessante eu fazer parte desses 5%. E é legal você pensar, só que esses 5% te tornam inflexíveis, ali te diminui a capacidade de amabilidade, que é exatamente nessa região frontal do cérebro que é responsável por criar a empatia com o outro, para reconhecer o outro, colocar-se no lugar dele e ter também uma construção de um sentimento e de um comportamento sobre o todo. Mais recentemente, pesquisas descobriram neurônios espelhos, que são neurônios que têm a função de espelhar aquele comportamento alheio para que o comportamento empático aconteça entre uma pessoa e o grupo, ou entre uma pessoa e outra. E aí você deve estar pensando, seria bom estar entre esses 5%? Com certeza o seu nível de intolerância, de confronto, você teria ali uma personalidade confrontadora, provavelmente, como era aqueles 5% que passaram no teste dessa forma. E é interessante olhar então, trazendo para uma situação muito comum no dia a dia, uma conformidade social que tem na maioria das famílias no Brasil. Quando chega num domingo e você está recebendo amigos em sua casa, e você está ali de repente com uma namorada nova, você está chegando na casa dela, e aí a família dela decide pedir aquilo que é muito óbvio na maioria da mesa brasileira no domingo à noite, uma pizza. E aí eles chegam para você e falam, qual sabor você quer? Você vai falar, pode pedir qualquer um. Pode ser qualquer um, ou até mussarela. Você está dizendo para eles que você está conformando socialmente, que você tem um nível de amabilidade, de flexibilidade, então nós vamos nos conformando com atitudes simples. Talvez algumas pessoas com nível de tolerância sobre a amabilidade, um nível um pouquinho maior, com menos conformidade social, vai dizer, olha, eu não como pimenta nem peixe, qualquer outra coisa me serve. E vai ter algumas pessoas nesses 5%, se você tivesse incluído ali, você provavelmente diria, eu quero pedir uma pizza de queijo brie com geleia de pimenta e orégano jamaicano. E por favor, a borda recheada de escarola com alcachofra. Aí as pessoas iam te olhar, até achar engraçado, achar que você está brincando, e você ia ficar irritado, porque afinal te perguntaram o que você gostaria. E se não quisessem saber de fato o que você gostaria, que não tivessem perguntado. E esse tipo de personalidade vai criando um pouco de desafeto por não ter ali a percepção e a empatia do outro. Por isso a conformidade social acontece. Quando sim temos valores impostos, é muito interessante, porque vamos tendo uma sociabilização mais saudável. Mas como estamos falando de um comportamento perverso, entramos em algo muito perigoso. Não permita que os seus valores essenciais sejam auferidos quando você está conformando socialmente. Talvez você nunca tinha escutado sobre esse termo, talvez você já estudou psicologia e já ouviu também falar sobre esse teste. O objetivo desse vídeo é justamente te deixar atento a como você vem conformando socialmente em sua vida. Vamos entender então um segundo ponto. Pouquinho mais à frente foi feito um experimento por uma pessoa chamada Milgram. O experimento de Milgram, que está até relatado em um filme, que eu vou deixar o link aqui para você, se você quiser assistir. O experimento de Milgram também teve um conselho de ética. Obviamente, nas condições normais hoje, esse experimento muito provavelmente seria vetado em qualquer universidade. Mas Milgram fez um experimento interessante. Ele convida duas pessoas e chega lá como um professor acadêmico, uma pessoa de respeito, e ele pega 2 envelopes, onde nos 2 envelopes estão escrito professor. E o teste propõe que tenha um professor e um aluno, só que existe um ator. E assim, a única possibilidade que a pessoa que chega para o teste realmente tem é de ser o professor. Então, o objetivo ali é sorteado, o ator diz, eu sou o aluno. E aí aquele que está passando pelo teste pega também. O professor senta num lugar e aí o Milgram começa a mostrar. Aquele que vai ser o aluno, ele entra numa sala e ele começa a dizer que aquele era um teste de percepção sobre a memória. Era um teste de memória. E aí a pessoa ali que está fazendo o papel do aluno, ela coloca alguns eletrodos na mão que Milgram diz, a cada erro você vai tomar um choque para mostrar que você errou. Eu vou falar palavras simples como casa, chapéu, menina, rua, berço, e depois você vai ter que repetir essas palavras. Não repetindo as palavras corretamente, o professor que vai estar lá do outro lado da sala vai dar um choque, que vai subindo de 15 volts, até chegar a 400 volts. E o mais interessante é que ele fecha a porta e coloca o professor para começar. O professor pega a cartilha, começa a ler as palavras. E aí o aluno que está lá dentro, sendo interpretado por um ator, erra.
E aí ele tem que dar o primeiro choque. Ele dá, na parte de dentro, o aluno dá um grito. E aí ele começa a ficar incomodado, mas vai continuando o processo. E aí quando chegou nos 100 e poucos volts, a maioria das pessoas começou a ficar com muito incômodo. Mas o professor dizia, não, você tem que continuar o teste. Você está aqui para fazer essa função. E as pessoas então, e acredite se quiser, quase 100% das pessoas chegaram aos 400 volts. Isso mostra como uma pessoa também tem uma condição interna de ter uma conformidade através de uma autoridade. Quando uma figura de autoridade vem e ela coloca ali uma ideia, as pessoas vão conformando por crer que elas são uma figura de autoridade. Foi muito do que aconteceu no nazismo. Uma figura veio, trouxe uma ideia, depois a própria conformidade social do todo fazendo aquilo começou a trazer mais pessoas para ter aquele tipo de comportamento. Isso é muito interessante, o experimento de Milgram foi feito em diversas outras formas e repetiu os mesmos resultados. E eles estudaram também as pouquíssimas pessoas que não chegaram até os 400%, os 400 volts, os 100% do teste. E foram entender como elas conseguiram permanecer com seus valores essenciais ativos. Então, muito da experiência nazista com um comportamento psicótico estava ligado àquele líder e autoridade que foi passado em conformidade social. E muitas pessoas, como eu e você, talvez normais lá naquela situação, tivéssemos conformado e feito coisas parecidas. Tivéssemos tido lá comportamentos perversos. Então cuidado com as conformidades que você vem tendo no seu dia a dia. Preste atenção nos valores que você muitas vezes abre mão para ser mais socialmente aceito ou até para respeitar figuras de autoridade. Hoje vemos que a maior influência no Brasil vem dos digitais influencers. E esses são muito conhecidos por trazer influência sobre determinadas áreas. E aí eu digo para você, quando você for buscar algo que seja realmente construtivo em sua vida, busque entender quem é aquela figura de autoridade que está te trazendo aquele conteúdo, que está te oferecendo aquela proposta, que está te passando uma informação. Para que você conforme com aquelas que são realmente genuínas e também nos momentos em que haja necessidade de criar empatia, desde que os seus valores essenciais sejam mantidos. Então o vídeo hoje foi para falar um pouquinho sobre como nós vamos nos moldando e moldando o mundo ao nosso redor. Você gostou desse conteúdo? Deixe o seu like aqui e também siga o nosso canal. Ative o sininho de notificação, porque 3 vezes por semana saímos com 3 quadros diferentes. Misteriosamente, o mal do século e a verdade sobre a mentira, onde abordamos temas do desenvolvimento humano, como o cérebro funciona e a verdade nua e crua, sobre tantos temas que são importantes para o nosso dia ser cada vez mais produtivo. Também colocou aqui na descrição um link para o nosso podcast. Se você quiser nos acompanhar lá no iCloud, no ElixCast, com temas e entrevistas com famosos, também lá eu trago diversas resenhas de livros, filmes e novelas com a leitura da programação neurolinguística. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui no comentário que eu te respondo lá no Elix, lá no @Instituto Elix, no IGTV, todos os domingos. Gostou muito desse conteúdo? Compartilha para que ele chegue para alguma outra pessoa também. Agradeço, gratidão por estar até aqui, espero você no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!